Ações ou fundos imobiliários? Qual o melhor investimento, principalmente para o investidor iniciante que está começando a formar o seu patrimônio? Qual tem maior risco? Qual tem a maior expectativa de retorno? Qual vale mais a pena para uma carteira de longo prazo? Hoje a gente vai conversar sobre essas duas categorias de ativos. Vou mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens de se investir em cada uma delas. Além disso, eu simulei uma carteira com 5 ações pagadoras de dividendos e 5 bons fundos imobiliários. Simulei um investimento durante 5 anos nestas ações e nesses fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês qual rendeu mais. E no final vou dar minha opinião pessoal, falar para vocês qual vale mais a pena, principalmente para o investidor iniciante, como eu já falei. Vou falar o que eu faço na minha carteira pessoal com esses dois ativos. Então, um vídeo bem completo e vai te ajudar muito a tomar a sua própria decisão aí. Por isso eu já peço que você curta o vídeo, inscreve no canal. Para você é um simples clique, mas me ajuda muito aqui no meu processo de crescimento no YouTube. Então já comenta aí se você tem ações, fundos imobiliários, qual você prefere. Você prefere os dois e vamos lá. Então, pessoal, é importante começar entendendo o que são ações. As ações, elas são a propriedade parcial de uma empresa. Quando a empresa abre capital na bolsa e emite suas ações na bolsa, ela está dividindo suas propriedades em partes iguais e vendendo essas partes para investidores. Então, cada ação representa uma fração do capital da empresa. E aí, esse detentor dessas ações vai ter alguns direitos, Um deles é a participação nos lucros através do recebimento de dividendos. Então, quando você vai lá na bolsa e compra uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, paga R$ 56,18, você está comprando uma parte da empresa. Você está se tornando um sócio do Banco do Brasil, nesse exemplo aqui. Então, você está se tornando um sócio, adquirindo uma desses 2 bilhões e 800 milhões de papéis que tem disponível da empresa. Então, você é dono de 0,0000, sei lá quantos zeros, 1% do Banco do Brasil. E aí, como dono da empresa, você vai fazer jus ao recebimento de proventos, Toda vez que o Banco do Brasil tiver um lucro, ele vai distribuir uma porcentagem desse lucro na forma de proventos e você, como dono de uma pequena parte da empresa através das ações, você vai receber esses dividendos, essa participação no lucro. Cada empresa tem uma política própria de dividendos, cada empresa distribui uma porcentagem do seu lucro para os acionistas. Essa porcentagem do lucro que o banco distribui na forma de proventos é chamado de payout. O Banco do Brasil, por exemplo, nos últimos 2 anos aí, tem distribuído uma média de 42% do seu lucro sob a forma de proventos. Então quer dizer que a cada R$ 100 que o banco lucra, 42 ele distribui sobre a forma de proventos. E aí o montante total do lucro vai ser distribuído por toda essa quantidade de ações aqui. Então quanto mais ações você tiver, mais você vai receber de proventos de participação no lucro. Essa é uma das formas do acionista ganhar dinheiro através do investimento em ações. E o que são os fundos imobiliários? Os fundos de investimento imobiliário, também chamados de FIIs, são fundos que investem em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shopping center, galpão logístico, hospital, etc., oferecendo ao investidor uma maneira de investir indiretamente no mercado imobiliário. Então esse FII ele tem cotas negociadas em bolsa, os investidores adquirem cotas desse fundo e se tornam indiretamente donos dos empreendimentos imobiliários que pertencem a esse fundo imobiliário que ele adquiriu. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping tem vários shoppings no portfólio dele, e aí cada loja desses shoppings vão pagar aluguel para o fundo imobiliário, que é o gestor desse shopping. O fundo imobiliário vai pegar esse aluguel e distribuir aos seus cotistas, proporcionalmente ao número de cotas que cada cotista tem, na forma de dividendos. Pela legislação atual, pessoal, 95% do resultado líquido dos fundos imobiliários eles precisam ser distribuídos aos seus cotistas. A maioria dos fundos imobiliários hoje fazem essa distribuição mensalmente. Então, todos os meses eles pagam dividendos aos seus cotistas. Isso difere um pouco das ações, porque no caso das ações, como eu já mostrei para vocês, elas podem pagar uma porcentagem variável do lucro e a outra porcentagem elas podem reter para reinvestir na própria companhia para continuar crescendo seus lucros. Os fundos imobiliários têm essa limitação, então 95% de todo o lucro que eles tiverem eles são obrigados a distribuir para os cotistas, então eles não têm como crescer. Como que eles fazem para crescer? Eles lançam mão de subscrições, eles chamam nova captação de recursos, eles lançam novas cotas no mercado para conseguir mais dinheiro, para comprar novos imóveis, para conseguir crescer os seus proventos. E isso pode gerar um problema para o cotista, porque se ele não comprar essas novas cotas que o fundo está lançando, ele acaba ficando diluído. E aí como que funciona esse processo? Aqui só um exemplo prático, pessoal. Por exemplo, um determinado fundo imobiliário X aí,
possui 1.000 cotas em circulação no mercado. E aí tem um investidor que tem 10 cotas desse FII, ou seja, ele é dono de 1% desse fundo imobiliário X. Só que o fundo imobiliário quer crescer e aí ele lança uma subscrição de mais 1.000 cotas, ou seja, ele vai dobrar de tamanho. Então esse investidor que tinha 10 cotas vai ser ofertado para ele adquirir novas 10 cotas do fundo imobiliário. E aí se ele adquirir essas novas 10 cotas do fundo imobiliário, o fundo imobiliário que tinha 1.000 passou para 2.000 cotas, ele tinha 10, comprou mais 10 e ficou com 20 cotas para continuar dono de 1% do fundo imobiliário. Ou seja, ele vai receber proporcionalmente a mesma quantidade de proventos que ele recebia quando o fundo imobiliário possuía apenas 1.000 cotas. Então ele praticamente fica obrigado a comprar essas novas cotas, porque senão, em vez dele ser dono de 1% do FII, ele vai passar a ser dono de apenas 0,5%. Ele vai ser diluído. Então beleza, a gente entendeu de uma maneira bem simples e básica aí, o funcionamento de uma ação de um fundo imobiliário. Obviamente que não dá para entrar em muitos detalhes, né? Nem falei de FIIs de papel, por exemplo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí seria um assunto para um outro vídeo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade. E a gente pode comparar a rentabilidade dos fundos imobiliários com as ações através de índices, né? A gente pode comparar, por exemplo, o IFIX, que é um índice de fundo imobiliário. A gente pode observar aí que em 10 anos ele teve uma valorização de 153%, em 5 anos de 36%. Aqui no prazo de 5 anos, né, a gente pode comparar com o IBOV, que é o índice do Ibovespa. Em 5 anos o Ibovespa teve uma valorização de 33% e o IFIX de 36%. Só que comparar com o Ibovespa eu considero um erro, por quê? Porque o Ibovespa ele é um índice muito atrelado a commodities. Então ele sofre muita influência do desempenho de Petrobras e da Vale. E quem está investindo em fundos imobiliários está muito focado no recebimento de renda passiva. Então faz muito mais sentido comparar o IFIX com o IDIV, que é um índice de empresas pagadoras de dividendos da Bolsa. E aí quando a gente faz essa comparação, pode observar que o IFIX valorizou 36% em 5 anos, enquanto o IDIV valorizou 70%. Lembrando que essa valorização aqui considera o reinvestimento de todos os proventos recebidos, tá pessoal? No prazo de 10 anos, a rentabilidade foi um pouco mais próxima, mas ainda assim o IDIV valorizou mais, 172%, enquanto o IFIX 154% no período. E para finalizar aqui no site do Investidor 10, eu criei uma carteira teórica. Se a gente tivesse investido há 5 anos atrás, em 10 mil reais aproximadamente, 2 mil reais em 5 fundos imobiliários bastante investidos aí, né, bem famosos, que é o HGLG, o KNRI, o MXRF, o XPML e o HGRE. O HGLG é de galpão logístico, o KNRI é um fundo híbrido, tem tanto laje quanto galpão, o MXRF é um fundo de papel, basicamente, XPML em fundo de shopping, HGRE laje corporativo. Nesses 5 anos, né, os R$ 10.033 investidos teriam se transformado em R$ 10.523, gerando um ganho de capital em 5 anos de R$ 490, correspondente aí a uma variação de quase 5%. E essa carteira de fundos imobiliários teria gerado aí uma quantidade total de proventos de R$ 4.052 ao longo desses 5 anos. Fazendo o mesmo raciocínio para ações aqui, comprando R$ 2.000 de 5 ações pagadoras de dividendos. Eu escolhi setores perenes da economia, 2 elétricas, um banco. Um banco seria o Banco do Brasil, 2 elétricas, a Taesa e a Transmissão Paulista. Uma empresa de saneamento, que seria a Sanepar. E uma seguradora, que seria o Banco do Brasil Seguridade. Então, simulei também um investimento aproximado aí de R$ 2.000 em cada uma delas. O investimento total de R$ 10.086. A gente pode observar que ao final desse período, esses R$ 10.086 teriam se transformado em R$ 3.083, gerando um ganho de capital de quase R$ 3.000. Representa aí uma variação, né, uma valorização de quase 30% na carteira. Além disso, essa carteira de ações teria gerado, durante todo esse período, o pagamento de proventos no valor de R$ 4.400. De forma então que aqui nas ações, pessoal, a gente teria um retorno de R$ 2.996,60. Teríamos recebido um provento aí de R$ 4.475,67. Daria um retorno, então, esses 10 mil aplicados, de R$ 7.477, aproximadamente 75% de retorno. No caso dos fundos imobiliários, a gente teria, então, R$ 490,86 de ganho de capital, né, mais R$ 4.052,79 de dividendos. Daria um retorno aí de R$ 4.500, aproximadamente 45%. Então, com as ações a gente teve 75% de retorno, com os fundos imobiliários 45%. Então, nessa simulação aqui as ações saíram vencedoras, né? Na sua opinião, pessoal, qual vale mais a pena? Ações, fundos imobiliários ou os dois?
No meu caso especificamente, eu prefiro as ações. Eu acho que quando a gente está no início da nossa jornada, o potencial de rentabilidade e retorno é muito maior com as ações. Os fundos imobiliários eles serviriam aí mais para quem já tem um patrimônio muito grande, né, ou para quem já vive de renda, até pela menor volatilidade deles, oscilam menos nos seus preços, né? Enquanto as ações elas oferecem um potencial de retorno maior, tanto na valorização do patrimônio, quanto em relação à rentabilidade dos proventos também. Então eu ficaria com as ações nesse ponto aqui, tanto que na minha carteira de investimento eu só tenho ações e não tenho fundos imobiliários. E você? Qual você prefere? Ações, fundos imobiliários, os dois? Deixa aí nos comentários. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.